Estamos caminhando para o encerramento desse dia extremamente inspirador e ainda pensando na construção do futuro, temos também o nosso compromisso social. O CEBEDES, em parceria com a AGO Social, vai oferecer 10 bolsas de estudo para formação em captação de recursos para empreendedores da região. E aí, agora, para contar um pouquinho mais sobre essa parceria e iniciativa, eu convido a Fabiola Mello, que é gestora de conteúdo e relações internacionais da AGO Social, que está oferecendo essas bolsas. Por favor, Fabiola. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao CEBEDES pela oportunidade de participar aqui do evento e parabenizar as organizações que vão receber esse curso de captação, uma mentoria também a respeito de uma demanda que eles vão escolher, a respeito do que eles querem conversar. E a gente conseguiu também o acesso a um curso de os desafios da jornada empreendedora para fortalecer esses empreendedores. E falando um pouquinho da AGO, bom, nós somos uma escola voltada para o impacto positivo e o nosso propósito é transformar propósitos em ação, ajudando quem ajuda. Então, nós atuamos através de 2 frentes de trabalho. A primeira é diretamente com empreendedores e empreendedoras socioambientais. Nós fornecemos conteúdos, aulas, cursos, temos blog, podcast. Temos também essa revista, que alguns de vocês receberam e está sendo distribuída gratuitamente ali na frente. É uma revista que fala de ESG, empreendedorismo social, filantropia, investimento social privado. E hoje ela é distribuída gratuitamente para mais de 25 mil pessoas e está presente nos principais eventos do setor. Então, essa frente de conteúdo é uma das formas com as quais a gente atua. E a segunda é com o trabalho em parceria com empresas, institutos e fundações. No caso das empresas, cada vez mais elas têm buscado ampliar o seu impacto na ponta, os seus resultados, apoiando organizações sociais, apoiando negócios de impacto e cooperativas. Porque quando você ajuda uma organização a melhorar, a se fortalecer, você impacta centenas de pessoas diretamente e, às vezes, milhares de pessoas indiretamente. E aí, só que essas organizações, e até mesmo alguns negócios, eles não estão preparados ou eles não nascem preparados para se sustentar ao longo do tempo. Uma organização social, por exemplo, ela nasce de uma dor, de uma necessidade de transformação de uma comunidade, de um território, mas ela não tem aquela expertise de estruturação interna para se manter sustentável ao longo do tempo. E é aí que nós entramos. Junto com as empresas, a gente desenvolve programas de aceleração em gestão, em sustentabilidade financeira. Nós atuamos com consultoria, desenvolvemos pesquisas também e atuamos com a formação e a gestão de redes e comunidades. Então, aqui tem algumas das empresas com as quais a gente trabalha. Acho que foi na semana passada, nós fechamos também uma parceria com a ArcelorMittal, não deu tempo de atualizar o slide. Mas então eu agradeço novamente. Inclusive, nessa revista, nessa edição que está sendo distribuída, tem uma entrevista com a Marina Grossi. Obrigada, Marina, por ter participado. Em uma edição anterior também tem uma entrevista com o Valmir Ortega, que está aqui com a gente. E convido vocês a conhecerem mais do nosso trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Fabiola, da AGO Social. Parabéns pela iniciativa. E vamos chamar ao palco a associação que vai ser contemplada por essa iniciativa. Então, agora eu chamo o Paulo Monteiro, que é presidente da Associação dos Negócios de Sociobioeconomia da Amazônia, a Assobio, que é um conterrâneo meu, que vive por aqui e que também conhece muito a importância de uma ação como essa. Cadê tu, Paulo? Vem aqui.
aqui chegou. Prazer. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a Belém. Acho que a maioria de vocês que não é de Belém já veio aqui muitas vezes. Tem uns rostos aqui que eu estou achando que já compraram casa na cidade. Então, acho que todo paraense, eu costumo dizer, a gente nasce guia turístico e contrabandista, porque a gente cresceu levando no isopor escondido os nossos produtos da região, peixe escondido. A gente ia no aeroporto dizer que não era bem assim. E a gente também adora receber as pessoas. Então, para a gente é uma alegria muito grande receber tanta gente cada vez mais em Belém e principalmente receber essa agenda cada vez mais intensa na região. Eu estou aqui representando a Assobio. A Assobio é o nome, na verdade, da Associação dos Negócios de Sociobioeconomia da Amazônia. Ou seja, nós somos pequenos e médios empreendimentos que utilizam como inspiração, como inovação, para fazer negócios, tanto o nosso modo de vida da região, como os ingredientes desse bioma fantástico no qual a gente vive. Mas a gente também usa os nossos negócios como maneira de proteger e defender as duas coisas, tanto o nosso modo de vida, quanto a preservação do nosso bioma. E aí um ponto que eu tenho discutido muito nesses últimos 2 dias aqui em conversas paralelas, que acho que vale reforçar com vocês, a gente tem se preocupado em demonstrar que na nossa visão, a gente está falando de uma bioeconomia que tem a ver com o bioma, e não só com a biologia. Então, para a gente, essa bioeconomia tem a ver com aquilo que reproduz as características do bioma, que deixa esse bioma preservado ou talvez recupera aquilo que a gente teve de riqueza já destruída do bioma. Então, para a gente, não vale imaginar que bioeconomia é qualquer coisa que leva à biologia. Para a gente é um pouco mais específico e a gente gostaria também de compartilhar essa visão com vocês. A Assobio hoje tem 75 negócios, mas praticamente não, porque daqui a poucas horas a gente tem a nossa reunião de conselho e a gente passará a ser 125 negócios. Esse é um número pequeno, mas acho que é importante dizer que a gente, junto com a Fundação CERT, que estava por aqui agorinha, a gente contabiliza que tenha na Amazônia inteira cerca de 700 negócios de bioeconomia, inovadores, do perfil que a Assobio adota. Então esse número, na verdade, não é tão pequeno, é um ecossistema que está começando a crescer agora e que está amadurecendo. Esses negócios são de diversos setores: alimentos, bebidas, fármacos, cosméticos, fitoterápicos, materiais, moda, artesanato, serviços, e atuam também, o que é muito importante para a gente, com uma diversidade enorme de cadeias na Amazônia, e não só com 2 ou 3 cadeias centrais, que são muito importantes, inclusive para a gente, mas não representam a diversidade que a gente tem na região. Outro ponto muito importante para nós é a nossa atuação, que se divide em 2 agendas, digamos assim. A primeira é uma agenda associativa. Então, por exemplo, a gente faz parcerias com grandes empresas privadas, tipo o Mercado Livre, Carrefour, Azul Linhas Aéreas, para tentar contrabalançar, ou melhor, para balancear as dificuldades e desafios que os negócios de bioeconomia têm na Amazônia. Lidam com um local com pouca infraestrutura, lidam com cadeias novas, onde ainda tem pouca pesquisa ou preparação para essas cadeias, lidam com o fato de ser pequenos e ainda lidam com o fato de gerar impacto positivo, tanto para o modo de vida quanto para o nosso bioma. Para equilibrar isso, a gente precisa de muita parceria, de um desequilíbrio saudável, e a gente vem tentando fazer isso com várias empresas privadas e também instituições públicas. Então, vale dizer, a gente tem acordos, parcerias, contratos firmados com o governo do Estado do Pará, estamos participando da construção do plano de bioeconomia do governo do Estado do Amazonas, que seria o segundo da região. A gente tem participado também do Plano Nacional de Bioeconomia e fazemos parte, por exemplo, da governança do Selo Amazônia, que é uma iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio. Essa é a nossa primeira frente de atividade, que busca fundamentalmente trazer um pouco mais de competitividade para essa estratégia que nós todos admiramos, que é de gerar valor a partir da floresta em pé. A nossa segunda atividade tem a ver com provocações, advocacy, que a gente gostaria de fazer, que estamos fazendo para o mundo, sobre a importância de pequenos e médios negócios de bioeconomia, não só para a estratégia de clima, mas para uma estratégia de desenvolvimento de uma região que tem os piores indicadores, não só do Brasil, como do mundo. A cidade que vocês estão hoje tem cerca de 89%, 90% praticamente das pessoas sem acesso a esgoto.
e tem metade hoje no estado inteiro sem acesso à água. São 2 indicadores importantes da qualidade de vida de todos nós, que a gente sofre com eles na Amazônia, em toda a região amazônica, e que, no meu ponto de vista, não serão resolvidos apenas com uma estratégia de clima. Então, a gente precisa aproveitar toda a janela, o recurso, a atenção e o protagonismo da agenda de clima, que é natural, intrínseca à região, para também encontrar caminhos de desenvolver a região, fazendo isso através da geração de empregos de qualidade, da geração de empregos que aproveitam e não ignoram o conhecimento tradicional da região. Vocês podem conversar com muitas pessoas de Belém, é muito comum que a gente tenha em Belém alguém que seja a segunda ou terceira geração vivendo na capital. E a história é quase sempre a mesma. O meu avô, minha avó veio do interior para cá porque precisava estudar e, ao fazer isso, esqueceu tudo que tinha de conhecimento e passou a adquirir uma coisa completamente nova, a trabalhar numa atividade que não tem nada a ver com a Amazônia. Então a gente precisa também, no meu ponto de vista, usar essa estratégia de clima para também criar uma estratégia de desenvolvimento para a Amazônia que finalmente faça sentido com a Amazônia, o que é natural. De maneira geral é isso, eu queria aproveitar para convidar todos vocês para passar aqui no nosso mercado. Temos aqui 4 empreendedores e empreendedoras maravilhosas. Temos aqui a Jambu Sinimbu, por exemplo, que faz o famoso tremidão. Não vou falar aqui o que é, mas vocês podem conferir. Temos a Schwab, que tem uma marca maravilhosa com um lançamento, né? Chama Sangue de Dragão, tá certo? Temos a da Tribo, que faz há muito tempo, tem um histórico lindo de trabalho com látex, construindo biojoias e tecidos e biomateriais. E a Cacauaré, que vem também de uma história maravilhosa, mostrando um cacau nativo da região, que eu não sei se todos lembram disso, que o cacau é uma fruta da região amazônica, inclusive o cacau é uma criação indígena, não é uma fruta que se originou desse jeito, e a Cacauaré mostra ali várias formas, inclusive o cacau cerimonial, de apresentar isso. Então, muito obrigado pelo espaço, prazer estar aqui com vocês e, enfim, adoraria conversar com todos se puder.